Eu vou falar hoje sobre perdão de pecados, Atos 14, versículo 8 ao 10. Vamos ver na Bíblia. Um paralítico é curado por sua fé. Em Listra vivia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que passava os dias sentado e jamais havia conseguido andar. Agora sim. Ele estava ouvindo Paulo pregar. Quando? Fixando seus olhos nele, Paulo, e percebendo que o homem tinha fé para ser curado, Paulo ordenou em alta voz: apruma-te direito sobre os teus pés. O homem então deu um salto e começou a andar. Que texto poderoso, gente. Que coisa tremenda. Nós devemos, em primeiro lugar, tirar da nossa mente a ideia de que perdão de pecados é um ensinamento fácil. É uma coisa fácil para pregar. Boa parte das pessoas estão sofrendo com problemas familiares e, em grande parte, problemas emocionais e espirituais por terem condenação e culpa na sua vida. A grande arma de Satanás é usar a culpa, é usar a condenação do diabo, usar a culpa contra você. Agora veja bem, o poder do Evangelho consiste em viver cada momento abundantemente, tendo a confiança de que todos os seus pecados foram e são perdoados. Eu vou dizer de novo. O grande segredo do Evangelho está, na verdade, de que você não vai para o inferno. Isso deveria ser motivo de você explodir balão, pular. Você não vai para o inferno. Tá bom, você vai para o inferno. Você não vai para o inferno. Ah, melhorou. O problema é que muitos estão vivendo com medo de Deus e andam com dúvidas se seus pecados realmente foram perdoados. A condenação é uma coisa terrível, gente. A culpa é uma coisa terrível. Você precisa entender que Deus perdoa todos os seus pecados, passado, presente e futuro. What? Como assim? Ou você acha que a cruz de Cristo ficou ali ponderando, não, eu vou perdoar os seus pecados só até tal momento? A cruz de Cristo providenciou perdão em todas as esferas da sua vida. Independente do pecado que você cometa, ele já tem provisão de perdão. Senão isso não é evangelho. Então Jesus foi lá para a cruz e disse, eu vou perdoar os seus pecados somente até tal momento. Não, já há provisão na cruz de perdão de pecados em todas as esferas e momentos A, B e C da sua vida. E como que isso funciona? Preste atenção. Nesse caso, quando a pessoa não tem revelação do perdão de pecados, que é uma doutrina bíblica central do cristianismo, as pessoas andam com medo de Deus.
E quando você tem medo de Deus, quando você se sente culpado, pesaroso, isso não facilita, isso não aproxima você de Deus. Isso distancia você de Deus. Veja bem, imagina que você me deve R$1 milhão e não tem dinheiro para pagar. Isso não faz você se aproximar de mim. Toda vez que você me vir, você vai fugir de mim. Se você tiver na sua cabeça que Deus ainda tem algo contra você, que Deus ainda está ponderando os seus pecados e colocando na balança tudo que você faz de errado, isso não vai aproximar você de Deus. Na realidade, isso vai distanciar você de Deus. Isso vai fazer com que a sua adoração nem seja uma adoração. Você sempre estará pesaroso, você sempre estará cansado, você sempre estará fraco para orar, e se conseguir orar. O seu louvor não será de fato um louvor, porque você vai pensar que você não é digno de louvar, e se você tem algum dom, se você ora em línguas, você não vai conseguir orar em línguas, porque você acha que não é digno de orar em línguas. Ou seja, a condenação, a culpa e o medo matam. Então, o que nós vemos na igreja, de modo geral, são pessoas cheias de culpa, cheias de condenação e cada vez mais distantes e afastadas de Deus. Em segundo lugar, a pregação de Paulo, nesse texto que mencionamos acima, era cheia de poder. A Bíblia Sagrada afirma nesse texto que Paulo foi para a cidade de Listra, e existem alguns pontos que eu gostaria de analisar com vocês aqui nessa manhã. O primeiro deles, Paulo pregou. A Bíblia diz: como ouvirão, se não há quem pregue? Como crerão naquilo que nunca ouviram? Alguém precisa pregar. Sem o ofício da pregação, as pessoas não crerão. E se elas não crerão, elas não virão. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A Bíblia afirma então que esse homem que se levantou e andou, paralítico, ele se levantou e andou porque ele ficou cheio de fé. Em uma parte no texto que eu gosto é que Paulo diz assim, que ele percebeu que o homem tinha fé. Que coisa poderosa, meus irmãos. Primeiro que ali Paulo se encorajou para mandar o homem andar. E como que Paulo teve coragem de dizer, levanta e anda? Porque ele analisou e viu que aquele homem teve fé para ser curado. Que coisa tremenda, não é isso? A Bíblia afirma que esse homem recebeu fé. E ele recebeu fé como? Porque ele ouviu a pregação de Paulo. Deixa o texto congelado, você vai perceber que diz assim, e o homem ouviu Paulo pregar, e Paulo percebeu que o homem tinha fé. A fé vem por ouvir a pregação. Que coisa tremenda, por ouvir a palavra de Cristo. Ou seja, somente quando Cristo é pregado, somente quando Cristo é anunciado, que a fé de fato é transmitida. Agora veja bem, o homem de Listra, da cidade de Listra, ele andou. E ele andou porque ele teve fé. E ele teve fé porque ele ouviu Paulo pregar. Agora fica uma pergunta a cada um de nós aqui nessa manhã. O que Paulo pregou para esse homem ter fé e andar? O que é que os irmãos acham? Paulo pregou o quê? O homem teve fé e andou. Ele teve fé porque ouviu Paulo pregar, e Paulo percebeu que o homem teve fé e mandou o homem andar. O que Paulo estava pregando? Responda. Bom, eu mesmo, há algum tempo, ou várias vezes, lendo esse texto, disse que Paulo provavelmente estava pregando alguma coisa sobre Jesus te cura. Mas não é. Você sabe que analisando com bastante cuidado a Bíblia, eu percebi que não foi sobre cura que Paulo pregou. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que Paulo estava pregando. Não diz o que ele estava pregando. Mas se nós formos navegar um pouco nas Escrituras, nesse mar de revelação, nós vamos ver o que Paulo pregou. E o que Paulo pregou está um capítulo antes. E foi aquilo que Paulo pregou que fez o homem ter fé, crer de todo o coração que ele poderia sair daquela situação deplorável de pedinte e de paralítico. Vamos ver o que Paulo pregou em Atos capítulo 13, no verso 38 e 39.
O que Paulo pregou, que encheu o coração daquele homem de fé e fez ele ter confiança. Um dos grandes empecilhos para chegarmos ao trono da graça é a falta de confiança que seremos atendidos por Deus. Olha o texto. Sendo assim, meus irmãos, ficais cientes de que mediante Jesus vos é... Uau! Vos é anunciado o perdão de pecados, verso 39. E por intermédio de Jesus, aqui Paulo está pregando, todo aquele que nele crê é justificado de todas as faltas de que antes, você é perdoado dos seus pecados do passado, do presente e do futuro. Olha o que Paulo diz. Por intermédio de Jesus, todo aquele que crê é justificado de todas as faltas de que antes não pudeste ser justificados pela lei de Moisés. O que Paulo pregou, que fez o moço doente se encher de confiança e se levantar e andar? Perdão de pecados. Não há uma mensagem que produza mais fé e mais confiança no coração do crente do que a certeza que Deus e ele não são inimigos, do que a convicção que Deus não tem mais nada contra ele e ele está satisfeito com a obra de Jesus e você está quites com a dívida de seus pecados. E você pode dizer, mas pastor, o que eu faço com os meus pecados hoje? Você já tem provisão de Deus para o perdão. O que você faz? Quando você vai diante de Deus levando os seus pecados, você não vai diante de Deus implorando por perdão. Você vai diante de Deus reconhecendo que você está em total desconhecimento com a provisão do sangue da aliança. O ser humano crente, ele precisa entender que o fato dele reconhecer que ele pecou, e arrependimento é justamente isso, é a mudança de mente, que faz ele reconhecer que ele pecou, e quando ele reconhece que ele pecou, já tem providência do sangue para aquele pecado. Jesus não precisa morrer de novo para você ser perdoado no futuro, ele já morreu, então você tem providência e provisão de perdão de pecados, dos seus pecados do passado, dos seus pecados do presente e dos seus pecados do futuro. Esse é o grande cerne da Bíblia Sagrada, ou seja, o poder que nós encontramos aqui, do poder do Evangelho. Quando nós lemos na Bíblia Sagrada que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, de que Evangelho que nós estamos falando? Inclusive, o que é Evangelho? Quando a Bíblia diz, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Você já se perguntou que Evangelho é esse? Você já fez alguma pergunta? É esse? O Evangelho que a Bíblia manda nós pregarmos é o Evangelho das boas novas. E as boas novas é uma boa notícia de que Jesus morreu pelos seus pecados e você não precisa se ver culpado, com medo, escondido de Deus, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Isso é ou não é uma boa notícia? Isso é Evangelho. Quando a Bíblia manda nós aplicarmos as boas novas do Evangelho, a boa notícia do Evangelho é que você não precisa ir para o inferno. Essa é uma excelente notícia. Ou seja, não há qualificação para ser perdoado. Há somente uma exigência para ser perdoado: a fé. Você precisa crer na obra de Jesus na cruz. Você precisa ter confiança de que Deus não vai colocar nas suas contas os seus pecados, porque colocou na conta de Jesus, e agora você precisa crer em quem você é em Cristo. É isso que nós sempre pregamos sobre identificação. No caso do paralítico de Listra, podemos observar como a pregação do perdão de pecados pôde gerar fé no coração do paralítico. Veja, a Bíblia diz que ele ouviu Paulo pregar. E nós vemos que Paulo pregou perdão de pecados. Provavelmente aquele paralítico, como quase todos naquela época, pensavam que mereciam a enfermidade por causa de algum tipo de pecado.
Sabe, meus irmãos, nós não encontramos nada no Novo Testamento de Deus colocando enfermidade em pessoas. Isso não é da vontade de Deus. Mas alguém disse, mas Deus pode estar tratando com essa pessoa. Bom, você trataria o seu filho pondo um câncer nele? Então, quando o seu filho faz alguma coisa de errado, você pega o dedo dele e enfia na tomada. Fica aí, moleque, você nunca mais faz isso. É assim? Quando a Bíblia fala que Deus trata os seus filhos, Ele trata como nós tratamos os nossos, mas de uma maneira mais amorosa ainda. Ele disciplina, Ele corrige, mas em nenhum momento a Bíblia diz que Ele põe uma doença, uma enfermidade, um mal diabólico em você. É deplorável quando crentes vivem num estado de inércia, de culpa, pensando que as suas mazelas é resultado do que Deus pôs neles. Isso não é o Deus que eu conheço da Bíblia. Isso inclusive nem é bíblico. Se você que é mau, disse Jesus, sabe fazer coisas boas para os seus filhos, se o seu filho pede pão, você não vai dar pedra. Se o seu filho pede peixe, você não vai dar cobra. Quanto mais o vosso Pai que está no céu não vos dará todas as coisas. E Ele é completamente bom. Então, honestamente, você acha que Deus, quando Ele decide tratar os seus filhos, Ele fala, vou pôr um câncer em você, seu crente safado. Tem algo pior do que colher o que planta? Você acha que Deus realmente precisa pôr a mão na cabeça de um camarada que só faz besteira? A vida segue o fluxo da colheita. Tudo que o homem planta, ele colhe. Existe já um juízo automático por todas as coisas ruins que você faz na vida, chamado colheita. Não é Deus que está punindo você pelos erros que você cometeu na sua vida, é você que está colhendo. De Deus o homem não escarnece. Tudo que ele planta, nossa, por que Deus está fazendo isso? Você deveria se dizer, por que eu me fiz isso? Você sabe, colher daquilo que planta é uma espécie de juízo de Deus. Vou te dar um exemplo. Existe uma colheita na Bíblia chamada juízo temporal de Deus. Deus fez um juízo automático na terra, para ninguém culpar ele de coisas ruins. Então o que é que Deus fez? Olha aí, ó, você é livre para fazer, você é livre para plantar, você é livre para fazer, mas você é obrigado a colher. O plantio é livre, você pode escolher plantar, mas você não pode escolher colher. Se você plantou, você vai colher. É obrigado a colher tudo que planta. Então agora Deus lançou um juízo temporal, que eu chamo também de ira consequencial de Deus. Veja, é uma forma de Deus trazer equilíbrio e não manchar a bondade dele. O que Deus faz? Fala, querido, se você fizer, a chuva vem para bons e vem para maus, o sol vem para bons e para maus, se você fizer coisas boas, você vai colher coisas boas. Não estamos falando de salvação. Se você fizer coisas ruins, você vai colher coisas ruins. Se você fizer um péssimo negócio, você vai levar prejuízo. E não adianta culpar a Deus pelos seus prejuízos financeiros. São escolhas. Não adianta culpar a Deus porque sua vida financeira não vai bem, porque você está desempregado. O seu trabalho até arrumar trabalho é procurar trabalho. Então quando a sua mulher amanhecer e for trabalhar, sai junto com ela e fala, onde você vai? Vou trabalhar. Mas você não tem trabalho? Pois o meu trabalho é procurar trabalho até arrumar trabalho. Aí sai a mulher, sai os filhos, fica lá o belezão. Estava com meu irmão em Brasília, o meu irmão mais velho, e falando sobre algumas situações de crente vadio. Você conhece crente vadio? Eu acho que só eu que devo conhecer. Não, nessa igreja não tem. É aquele camarada que está esperando o mundo acabar em barranco, para morrer escorado, em colchão para morrer deitado, mas reclama que Jesus não faz milagre. Aí o meu irmão disse uma frase, e eu falei, é verdade. Falou, cara, se eu fosse um vadio, e não estou falando de não ter trabalho, não existe ninguém que não tenha trabalho. Tem gente que escolhe trabalho.
Se você não tem dinheiro, não vai carpir um terreno, que até pagam bem. Tem gente aí que pagou faculdade vendendo água no sinal. Mas é humilhante. Ai, o que vão dizer de mim? Mas já estão dizendo que você é um vadio. É pior ainda. Ele falou, cara, se eu fosse esse tipo de gente, a minha mulher me pegaria pelo braço todo dia de manhã, levaria lá na cama dos meus 2 filhos. Ó, tá vendo aí? Eles vão acordar daqui um pouco. E eles querem comer. Então vá caçar o que fazer, rapaz. Falei, a minha também faria isso. Se eu fosse esse tipo de gente, minha mulher ia bater na minha cara assim, ó. Eu casei com um homem, não com um moleque. Porque tem criança come, e ela não quer saber, papai, não tem emprego. Vocês viram? Do número de desempregados que nós temos no Brasil aí, que agora é 10,5%, caiu de 14% para 10,5%. Esse nazista é muito mau. Nesse número de desempregados que nós temos no Brasil, 90% são de falta de qualificação. Então você vê aquela fila de gente procurando emprego. Aí termina lá, você vai conversar com o dono lá do feirão. Sabe o que eles falam? Só 60% das vagas foram preenchidas. Mas por quê? Porque não tinham qualificações. Então você fala para o irmão, vai estudar, ele acha que é besteira. Fala para ele, irmão, vai fazer alguma coisa, vai ler, vai se especificar. A cada 3 anos tem gente fazendo o que você faz de maneira melhor, meu filho. A cada 2, agora a cada 1. Então você acha que Deus é culpado dos problemas que nos cercam? Deus é pai, Deus é bom, só que Deus é pai de filho de maior. Sabe como é que você é pai de filho de maior? Você não manda mais, você dá conselhos. É igual ser pastor de igreja, você não manda no povo, você sugere. Mas o que nós vemos hoje? As pessoas fazem péssimas escolhas, cometem pecados grosseiros, coisas absurdas, e vão passar o resto da sua vida colhendo daquilo. Aí o que você tem que fazer? Pede sabedoria a Deus para lidar agora com essa colheita. Ou seja, Deus fala assim, ó, seu miserável, olha o que você acabou de fazer, eu vou acabar com sua vida. Deus não precisa fazer isso não, gente. Vamos analisar Deus sobre os olhos do pai do filho pródigo. O que o pai do filho pródigo fez com o filho pródigo? A palavra pródigo não é perdido, é esbanjador. Filho esbanjador. O pai não bateu, o pai não espancou, o pai não puniu, o pai falou, pode ir. O que o pai fez enquanto ele estava sofrendo lá? Ficou esperando. O que o pai prejudicou o menino? Nada. As suas escolhas, aquilo que ele fez na sua vida, determinou todo o seu sofrimento. Então, quando se trata de pecado, essa coisa está muito bem resolvida na mente de Deus. Olha, Deus diz assim, ó, o seu pecado tem sangue sendo derramado. Até hoje nós temos expiação de pecado e propiciação. Então você pecou, a Bíblia diz que você tem Jesus intercedendo por você. Olha aí, ó. Você pecou, a Bíblia diz que tem o Espírito Santo intercedendo por você. Você pecou, a Bíblia Sagrada diz ainda muito mais. Que temos o Senhor intercedendo por nós, mas temos o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Então, mas Satanás, o que ele gosta na realidade é blefar. Então ele quer que você pense que Deus e você não estão de bem. Mas Romanos capítulo 5, versículo 1, por favor, vai nos dizer qual é a nossa relação, Deus e eu, depois do sacrifício de Cristo. Vamos lá? Começa aqui, o justificado tem. Agora preste atenção no termo, não é paz de Deus. Nós temos 2 termos na Bíblia. Paz de Deus que excede todo entendimento, isso é um status. Eu tenho paz de Deus, então eu ando em paz com as pessoas, em casa. E existe paz com Deus.
Por quê? Porque antes de eu entender o sacrifício de Cristo, na minha mente, diz a Bíblia, eu e Deus somos inimigos. Não é na mente de Deus, é na minha mente. Presta atenção, o seu pecado não muda Deus, o seu pecado muda você. A Bíblia diz que são os vossos pecados que fazem separação entre vós e Deus, não entre Deus e vós. É você que muda, não Deus que muda. É você que se afasta, é você que cai. Deus continua sendo Deus. Esse é o grande segredo. E diz assim, havendo sido, veja, justificado é o ato que me tornei. Eu fui justificado por Jesus, e todo justificado se torna justiça. E o justo tem atos de justiça. O que é ato de justiça? O feito do justo. Quando você escova o dente, é um ato de justiça. Quando você toma banho, é um ato de justiça. Você dirigindo é um ato de justiça, é uma justiça dirigindo, porque você é a justiça de Deus. Então, a justiça de Deus é alguém que foi justificado por Deus. E olha o que diz o texto. Havendo sido justificados pela fé, o quê? Agora deixa eu te falar. Justificação não é perdão. Justificação é um ato irrepetível. Justificação não acontece no seu coração e não acontece na terra. Justificação é um ato forense que acontece no trono de Deus. Ou seja, a justificação funciona o seguinte. Está aqui o Edson que é militar, o Fábio que é militar, sabe o que é justificação. É quando chega um culpado diante de você e ele está ali. Só tem uma alternativa. Ou você diz que ele é culpado ou você justifica ele. Justificação é inocentar. O ato de justificação é um ato que acontece em um tribunal. Então você é justificado por causa do trono de Cristo. É um ato forense de que você não deve mais nada para a justiça de Deus. O que é justificação? É um ato irrepetível, único e forense. Você não pode, eu estou tentando ser justo diante de Deus. Pare de tentar. Você não tem como ser mais justo. Você pode ser mais santo, mas justo não. Outra coisa, ninguém é mais justo do que o outro. Você pode ser mais santo que o outro, mas todos somos justos. Mesmo o que ainda tem vícios e o que não tem mais vício. Todos são justos iguais diante de Deus. Sabe por quê? Porque a justificação não acontece em mim, não acontece na terra, não depende de mim. A justificação acontece no trono de Deus e é um ato feito por Jesus. Então justificação não tem a ver com eu ser bom, não tem a ver com minhas obras, tem a ver em crer em Jesus. Por isso que o texto diz, se você foi justificado por Deus, tem de paz com Deus. Ou seja, você e Deus não estão em guerra mais, vocês estão em paz. Mas pastor, eu ainda tenho alguns vícios. Bom, a Bíblia chama você de cristão pequeno. A palavra é kulios, no hebraico, no grego. E kulios significa crente menino. É quando você tem coisas que ainda não consegue vencer. A Bíblia diz que você ainda não cresceu na graça e no conhecimento de Jesus, mas você já é justo. E o pastor que não prega dessa maneira, ele não entra e não deixa os outros entrarem. Ele fecha a porta da salvação. Porque o pastor, ele quer medir a justificação das pessoas. Olha, veja bem. Não veja bem nada. Você quer ver? Eu quero te dar um texto. Romanos capítulo 8, versículo 1. E esse texto é conhecido de todos nós. Mas ele é muito importante. Romanos 8, 1. Eu quero que alguém abra umas 4 versões diferentes da Bíblia. Você vai ver que esse texto é um dos textos mais complexos da Bíblia, porque ele teve uma frase acrescentada. Vou citar o termo correto, porque aqui nós usamos a versão King James, é a mais antiga. E o texto diz assim, portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ponto final. Mas tem Bíblia que vai colocar um adendo nessa justiça aí, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Qual Bíblia está assim? Olha aí.
Qual Bíblia tem esse adendo aí, que não anda? Gente, ou há condenação, ou não há condenação. Mas nos originais o que temos é isso aqui, ó. Não há condenação. E ponto. Agora, mas pastor, mas o crente não anda segundo a carne. Bom, já temos isso aqui no texto. Quem está em Cristo, ele é nova criatura, ele é nova criação, ele tem a natureza de Cristo. Não preciso eu acrescentar mais nada a isso. Quem está em Cristo não há condenação. Ele está quites com a ira e o juízo de Deus. Ponto final. Como que um crente entende isso? Não há condenação e pronto. Não tem cordas, irmãos. Se tiver corda, não é graça. Nós só vivemos a graça porque é um favor que não merecemos. Qualquer coisa que você tenha que merecer, deixa de ser graça. Sabe o que eu estou pregando a você? Todo o coração de Cristo, todo o coração da nova aliança, todo o coração do Evangelho, não há medo, não há culpa, não há juízo, não há nada, não há sombra. O Evangelho é a única religião que não tem nada na ponta da corda para você carregar. É livre. E depois disso, teve um que me disse assim: pastor, então se eu entender a graça, eu posso adulterar. Falei, entenda a graça primeiro, depois adultera. Em outras palavras, ele não vai adulterar. Então eu posso matar. Entenda a graça e mate. Você acha que quem está em Cristo vai fazer essas coisas? Sabe quem é que faz? Quem ainda não teve revelação da cruz. Quem ainda não tem a nova... Quer dizer, ele tem a nova natureza. Mas Satanás quer que ele pense que ele não tem. Então Satanás vive blefando. Ei, você ainda... Você é o cocô do cavalo do bandido. Você é a escória do mundo. É um blefe. Não há mais condenação. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Então veja bem, como que nós vivemos nisso? Tem gente que pensa que obediência é coisa da lei. É onde você amarra o seu burrinho. Obediência é coisa da fé. A Bíblia diz que pela fé Abraão obedeceu. A obediência é para os que são da fé. Então escute bem. Pense que a Bíblia diz que o amor cumpre todo o mandamento. Isso é graça. Imagine que a pastora Elisandra não vai gostar desse exemplo. Mas ela fala, Jean, me ajuda a limpar a casa. E o Jean fica lá arrastando chinelo. Vamos, Jean, vamos, arrastando chinelo. Vamos, Jean, e todo dia, Jean levanta, arruma a cama. Não arrumou ainda, moleque, que peso, gente. Mas um dia o Jean acorda do nada. 7 horas da manhã, surtou o piá. E limpa a casa toda. Lava a louça. Deixa a casa um brinco. Você fala, vai menino, fumou cocô de cavalo? Você está doente? Por que você está fazendo isso? Minha namorada vai vir em casa. O que mudou na vida do Gianluca? O que mudou, gente? Amor. O amor cumpre toda a lei. Sabe o que tem que mudar na sua vida? Sabe, nós estamos em dias que chega dia de culto, o pastor tem que ficar mandando mensagem. Todo pastor eu falo com ele, mandando, irmão, vamos para o culto, irmão, culto, como se eu tivesse que prometer a você que culto é bom. Cara, você tem que crer nisso, você tem que desejar Jesus, você tem que amar Jesus. Eu não tenho que ficar motivando ninguém a vir na igreja. Você tem que se apaixonar por Jesus, por amor. Você tem que ir na igreja porque não é um peso. Você tem que ser diácono porque não é um peso. Você tem que ir na escola bíblica porque é amor. Porque quem ama faz. Esse é o estilo de vida de quem realmente está na graça. Ele obedece, ele não adultera. Veja, quem não está na lei, quem está na lei, ele vai para o céu com o olho no inferno. Então ele vai para o céu porque ele não quer ir. Eu não quero ir para o inferno deve ser ruim, o inferno. Lá eles devem gritar, Timão errou. Brincadeira. Então eles devem gritar, Flamengo.
manifestou outra aqui, ó. Então lá, eu não vou para o inferno é mau, o inferno, mas ele está indo para o céu, mas o foco dele é o inferno. Agora o camarada entendeu Jesus, ele não vai para o céu porque ele tem medo do inferno, ele vai para o céu porque ele está olhando para Jesus. Você sabe que você pode dizimar com foco errado, você só dizima com medo de perder, com medo do devorador, o que realmente é uma coisa terrível. Quem não dizima, a coisa está tudo errado. Mas você tem que dizimar, porque você ama Jesus. Você obedece por fé. Mas quando é criança, você obedece na marra. Quem não ama a graça, você tem que vir com o que para ele? Com a lei, irmão. Infelizmente. Então você confia numa criança. Ó, moleque, está aqui o celular. Pisa na bola que eu tomo, e agora vai ser 2 anos. E você deixa ele livre. Então agora, veja bem, os nossos filhos nunca nascem nos amando. Antes de nos amar, eles nos temem. Então os seus filhos te obedecem por medo, quando eles são criança. Se eu fizer isso, meu pai me bate. Depois eles crescem mais um pouco. Se eu fizer isso, meu pai fica bravo. Depois, quando eles ficam maduros, eu falo, se eu fizer isso, meu pai fica triste. O que mudou? Amor. Sabe, as pessoas preferem viver de regras. Uma irmã ficou na nossa igreja em Campo Largo por 2 anos. Falou, pastor, tudo isso que o senhor pregou é uma bênção, eu amo igreja que prega o evangelho, a graça. E não essa desgraça aí. Mas pastor, eu preciso de uma igreja mais dura, porque senão eu não consigo ser crente. E ela saiu, foi para uma igreja mais dura. Ela está grávida agora, solteira, com 22 anos. Foi para uma igreja mais dura. Ela não precisava de uma igreja mais dura. Ela precisava entender quem ela era em Cristo. Ela precisava interpretar a graça. E entender que a graça não é licença para pecar, é força para não pecar. Sem graça, é sem graça. Sem a graça, não tem como você evitar as suas quedas e pecados. É impossível, irmão. Desista. Quem tentar salvar a sua vida, perdê-la. Você está tentando, e agora você vive 6 meses de boa, bem, aí você cai, aí você agora se sente culpado, aí você fica com medo de Deus, e você vai se afastando, não se aproximando. Isso não é evangelho. Mas também não é evangelho você pegar a graça e transformar ela em algum tipo. Então o diabo é um desgraçado. O diabo pegou a graça e encheu ela de meias verdades. E ele fez uma outra religião que se parece com a graça, do tipo assim, viva la vida estiver. Viva a sua vida livre, porque você está na graça. Você viu? Satanás pegou algo que se parece com a graça para as pessoas. Então as pessoas só usam a graça, porque na realidade elas estão cheias de culpa. Aí elas usam a graça para dizer, estamos na graça. Então quando você vê pessoas bebendo, aprontando, fazendo, e porque querem, não porque não têm escolha como vícios. Veja, Jesus prefere lidar com prostituta do que com religioso. Para as prostitutas ele dizia, venham os pecadores. O religioso ele dizia, raça de víbora. Mas tem gente, e aí eu te digo, o religioso é literalmente aquela pessoa que vai na igreja, mas não é afetada pelo evangelho. Não é religioso, não é quem tenta seguir alguma regra. Meu querido, só a graça de Deus pode te ajudar a vencer. Sem medo, sem condenação. Você simplesmente tem que chegar diante da cruz e dizer, Senhor, eu sozinho não dá, não rola. O que o Senhor pode fazer por mim? Jesus vai dizer, bom, o evangelho já é para o benefício seu e para a minha glória. O evangelho é para te salvar, o evangelho é para te perdoar, o evangelho é para te curar, o evangelho é para o benefício do homem e para a glória de Deus.
Não é para o benefício de Deus e para a glória do homem. Percebeu a diferença? Bom, vamos lá. Vamos concluir isso agora. Eu amo a Bíblia. Quem ama também? Entendendo uma coisa muito importante aqui hoje, sobre o perdão de pecados, a Santa Ceia. Tempo desse atrás, eu preguei numa conferência chamada Grace Upon Grace. Graça sobre graça. Esse é um nome até um pouco deturpado, porque os gays fizeram uma Bíblia, graça sobre graça. Então eu tive que pôr o nome da conferência em inglês, para ninguém pensar que era algo que eles já estavam fazendo. Então pus Grace Upon Grace, que é graça sobre graça. Terminou a conferência, um casal de pastores foi me levar, eu acho que estava no Rio de Janeiro, ia para o interior. Num dado momento, dentro do carro, a irmã começou a chorar desesperada. Chorava. E eu estava no banco da frente. Falei, e aí o irmão parou o carro, pastor, eu posso parar? Acho que minha esposa não está bem. Aí ela falou, não, pode ir, amor, eu estou bem. Aí eu falei, querida, o que aconteceu? Ela falou, pastor, eu estava aqui pensando em tudo que o senhor pregou em 3 dias. E eu não me contive às emoções. Pastor, eu estou há 33 anos sem tomar da ceia. Eu disse, por quê, irmã? Pastor, a cada 6 meses o meu pastor me põe no banco. Quer dizer, não me deixa tomar da ceia. Falei, por quê? Porque lá na igreja não pode usar maquiagem, brinco e etc. E eu gosto de brinco. E toda vez que eu ponho um brinco, o pastor é 6 meses sem tomar da ceia. Falo, tu é rebelde, hein, irmã? Ela falou assim, e agora, pastor? Aí um dia, eu falei, tá, eu tenho que tomar da ceia, senão vou ficar fraco, doente e pronto. Vou ficar sem usar brinco. Obedecer é melhor que sacrificar. Não é? Ela tirou o brinco. Um dia ela pegou o cálice, e a hora que ela foi tomar, o cálice caiu. Uma irmã levantou no meio da igreja e disse, foi um anjo que derrubou, está em pecado. Ah, não, gente. Religião é uma desgraça, gente. Aí eu dei aquela risadinha, mas eu queria rir muito. Mas eu tive que disfarçar. Ela falou, por causa disso eu nunca mais tive coragem de tomar da ceia. E em um dos momentos eu falei sobre o que é tomar da ceia indignamente. Tem irmãos que têm 40, 30, 20 anos que não tomam da ceia por causa do medo de tomar indignamente e ser culpado do corpo de Cristo. Você já é? Bom, vamos analisar primeiro os argumentos filosóficos. Quem aqui toma da ceia dignamente hoje? Quem aqui pode dizer, eu vou tomar da ceia hoje porque eu sou digno? A Bíblia diz que só tem um digno. Digno é o Cordeiro. Mas ninguém, nem os anjos são dignos. Segundo argumento. Qual é o santo que está aqui hoje, que veio com certeza que não tem nenhum pecado e pode tomar da ceia? Dos que me assistem e dizem que horas eu sou Spurgeon, horas eu sou Kenneth Hagin, horas eu sou leve, horas eu sou pesado, e ficam chateados comigo. Tem hora que eu não agrado ninguém, nem os duros, nem os leves. Dos que me assistem, quantos aqui podem afirmar que toda vez que você toma da ceia, você está tão santo que você arrota em línguas? Você canta com grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Só que você canta na frente do espelho, para si mesmo. Tem um santo aqui que pode tomar da ceia e dizer, eu mereço o corpo de Cristo, eu sou digno do corpo de Cristo, eu mereço tomar da ceia e tomar porque eu sou digno. Você pode dizer isso agora? Então o que é tomar da ceia? Depois dos argumentos filosóficos, vamos aos argumentos teológicos. O que é tomar da ceia indignamente? O que é tomar da ceia em pecado? Qual é o pior pecado que um crente pode cometer diante de Deus? Nós aprendemos na quarta passada do que o Espírito Santo nos convence. Vamos ver isso na Bíblia, 1 Coríntios 11, versos 27 ao 30.
vamos ver o que Paulo está dizendo e o que é tomar da ceia indignamente. Eu queria que alguns irmãos que estão aqui me ouvissem dizer isso. Infelizmente não estão, espero que estejam na internet. Tem gente que vem na igreja em todo momento, na ceia não vem, porque ele não se acha digno. Pois tem um irmão na internet há tempo escrevendo para nós, ele deve estar me assistindo, que ele tem vontade de se matar de tanta condenação, tanta culpa. Condenação mata. Veja o que está na Bíblia. Por esse motivo, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Bom, amados, o texto é forte, mas texto fora de contexto é pretexto. Se eu pegar esse texto dessa maneira, eu vou dizer indigno, e a gente vai interpretar que qualquer coisa. Então o que acontece? Briguei com o marido, não vou nem tomar da ceia. Acontece isso? Pastor, eu não estou pronto para tomar da ceia porque eu estou nervoso, eu estou isso, aconteceu isso, então eu não vou tomar da ceia, porque é pecar se eu tomar da ceia. Na realidade você vai pecar se não tomar, o texto é o contrário, você está interpretando ele de um jeito, ele é o contrário, você quer ver? Próximo verso. Paulo diz, examine-se pois cada um a si próprio, e dessa maneira talvez coma e beba. Dessa forma, coma. Bom, se houvesse alguma dúvida em Paulo, se você deveria ou não tomar da ceia, ele teria dito. Ele disse, cuidado, depois de examinar, veja se você pode tomar da ceia. Agora vamos ver o que é tomar da ceia indignamente. Continua, pois, a Bíblia é a Bíblia. Quando você prega a Bíblia prega. Você só precisa expor, ela prega. Pois quem come e bebe sem do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Então o que é tomar da ceia indignamente? Eu vou citar para você o que é tomar da ceia indignamente. Participar da ceia do Senhor indignamente é participar sem discernir o corpo de Cristo. Não tem a ver com os seus pecados, tem a ver em desprezar a importância da ceia. É o contrário, quando você não toma da ceia, você está desprezando a ceia. O que faz a ceia? Fortalece você e faz você lembrar que você é justo até a morte do Senhor, até a vinda do Senhor. E quando você não toma por um sentimento de indignidade, você está interpretando erroneamente o corpo. Aí sim, quando você pega o cálice e você fala, meu Deus, eu não sou digno. Aí sim. O texto não diz, tomar indignamente não é que você é indigno. Tomar com um sentimento de indignidade. Eu vou dizer de novo, tomar com um sentimento de sem merecer, com um sentimento de indignidade. O sacrifício de Cristo foi gigantesco para você ficar se achando que não merece, jogar no lixo esse sangue ou esse pão, ou desprezar. Isso é, olha lá, quem come e bebe sem ter consciência que isso é importante, sem ter consciência do preço que foi pago, minimizar a ceia, não valorizar a ceia. Crente não perde ceia, pode vir de barco, mas não perde. Isso é não ter revelação do corpo de Cristo. Isso é não ter consciência. E o texto diz, quando você toma da ceia, sem discernir o que isso é tremendo, o que Jesus fez, me fazendo justo, e que meus pecados eu devo reconhecê-los diante de Deus, me arrepender e tomar da ceia. E não tem pecado que me impeça de tomar da ceia. O seu pecado não te fez indigno, o seu pecado apenas vai fazer você colher dele. E vai colher de maneira terrível. No caso de Davi, Deus faz 3 coisas quando tem pecado. Deus não, a colheita faz 3 coisas. No caso de Davi, tira do pecador o que ele mais ama. Quando Davi pecou, ele perdeu o seu filho. Segundo, expôs ele a uma vergonha pública. Não foi Deus,
Quando descobriram o que Davi fez, começaram a jogar pedra e dizer: adúltero, assassino, ficou com vergonha. Terceiro, um terrível mal se instalou na casa de Davi. Você sabe? Aí você fala: foi uma maldição? Bom, eu prefiro chamar de colheita. E sabe o que aconteceu com Davi? Os filhos se encorajaram a fazer porque ele perdeu a moral. Quem é você, pai, para me dar de dedo? Um falou: eu também posso, que o senhor fez isso, ou matou isso, fez aquilo outro. Percebeu? Ele agora instala um mal terrível dentro da casa dele, perde o que mais ama, é envergonhado publicamente, e um terrível mal se instala na casa dessa pessoa. O que mais que Deus precisa fazer quando você mesmo já está tendo sua colheita? Deus fica observando, igual o pai do filho pródigo. Quando ele vier, ele vai voltar destruído, eu vou estar aqui. Venha, filho, está aqui, vem para o papai. É ou não é, meus irmãos? Participar da ceia indignamente é literalmente se sentir indigno. Deixa eu te falar uma coisa. Você é digno. E não porque você é homem, Hernani na carne é digno. Eu sou digno porque Jesus se tornou um com o meu pecado. E agora eu me torno um na ressurreição em justiça. Jesus se tornou um comigo no pecado, para eu me tornar um com Ele na justiça. Aleluia. Se você diz que você não é digno, você está dizendo que Jesus não é digno, porque eu sou um com Ele na justiça. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Diga isso. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Condenação mata. Você pode repetir isso? Mais alto. Veja bem, se você crê que você é um porco, você vai comer lavagem. Se você crê que você é uma ovelha, você não vai querer se comportar como porco. Se você crê que você é um adúltero, você será um adúltero. Se você crê que você é a justiça de Deus, você vai viver como um justo. Então lá no livro do Apocalipse disse: quem é justo, quem é santo, santifique-se mais. Então aquele que é justo vai se comportar como justo, mas ele precisa entender e crer que ele é justo. O grande problema nosso é que a gente não sabe essa verdade, e aquilo que você não entende, você não desfruta. Quando você não tem conhecimento da verdade, ela não é realidade na sua vida, senhores. Você não desfruta do amor de Deus. E quando você não desfruta dessa verdade, você pensa que Deus tem algo contra você. Então escute o que esse pastor está dizendo. Eu sei que tem pessoas que não gostam de ouvir isso, mas Deus não tem nada contra você. Você tem algo contra você. O seu pecado tem algo contra você. O seu pecado te afastou de Deus. Você está colhendo de coisas terríveis. Então pare. Deus está ali: filho, 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 venha rasgado, venha destruído, mas eu estou te esperando. Diga amém. Não, agora preste atenção. Não há nada de errado com a lei de Moisés. Escute, condenação mata. Satanás é um astuto acusador e ele não hesitará em usar os 10 mandamentos contra você. É por isso que a palavra de Deus afirma que os 10 mandamentos não são apenas ministério de morte, mas é também ministério de condenação. Não há nada de errado com os 10 mandamentos. A Bíblia diz que ele é santo e justo, mas os 10 mandamentos não têm poder em te tornar santo e justo. Ele não vai te tornar santo e justo. A lei, ela tem um padrão firme, inflexível. Ela não pode negociar. Se a lei flexibilizar, ela não é lei. Então, quando você fala, ou quando você peca, ou quando você faz algo de errado, você pensa que acabou. Eu estou aqui nessa manhã para falar com você e quem nos assiste, para tirar toda a carga, tirar o jugo da condenação. Apenas se arrependa e bola para frente. Não vai cair uma bola do céu e te matar. Se arrependa. Agora, mesmo havendo reconhecimento de pecado e arrependimento, ainda haverá um tipo de punição que não é de Deus.
mas haverá consequências. Não tem como fugir delas, gente. Mesmo sendo perdoado, a graça tira a culpa e a condenação do pecado, mas ela não tira a consequência do pecado. O que você planta, você colhe, senhores. A lei sempre irá ministrar e trazer condenação. Se você está sobre a lei, toda vez que você falhar, você vai pensar que você está aquém dos padrões de Deus e que você será condenado. A graça sempre ministra a justiça. É por isso que a graça é chamada de ministério da justiça. A graça é maior do que a lei. Os irmãos querem ver comigo? 2 Coríntios 3, versículo 9, por favor. Ora, se o ministério que trouxe condenação era glorioso, a lei é chamada de ministério da condenação. Quanto mais ainda será o ministério que produz justificação. Qual é o ministério que produz justiça e justificação? A graça. Diga, a graça é maior do que a lei. Em Hebreus 5:12, vemos aqui esse último texto de uma maneira tremenda. Apesar de que a essa altura já devessem ser mestres, agora isso aqui é sério, que está falando para crente. Quem aqui tem mais de 5 anos de crente? Levanta a mão bem alto. Então agora é para você isso aqui, ó. Apesar que a essa altura já devessem ser mestres, ainda estáis precisando que alguém vos instrua uma vez quanto aos princípios elementares da palavra de Deus. Voltaste a necessitar de leite, bando de criança. O apóstolo aqui, não sei qual, mas eu sugiro que é Paulo, está dizendo, você deveria estar comendo comida forte, mas você diz, eu não entendo o que esse pastor prega. Então a gente tem que voltar para o leitinho. Tinha uma engraçadinha lá em Campo Largo que disse, pastor, o povo tem que voltar a entender o que é o Moisésinho no cestinho, o que é tirar a pedra, o que é Jesus vai te curar, não sei o que. É porque vocês são crianças, você tem que... Irmão, uma coisa mais triste para um pastor, isso aqui ainda não aconteceu, graças a Deus, é você pregar, perceber que o povo não está entendendo, você tem que começar a raliar a mensagem, porque ninguém está entendendo nada. Isso é a maior angústia para qualquer pregador. Você vê que tudo que você está estudando, o povo ainda é criança, então você tem que vir dar leitinho. Você vê, graça não é leite, leite é lei. Graça é para gente que quer crescer, para gente que quer aprender. É Jesus na cruz, Jesus é coisa profunda. Mas vocês ainda deveriam ser mestres. Todo mundo aqui devia ser mestre. Mas sabe o que acontece? Nós não crescemos. Então você tem que ficar dando leitinho, falando coisas básicas. Irmão, não faça isso. Irmão, não faz aquilo outro, pelo amor de Deus. Sabe aquele tapa no orelha? Pá, moleque! Olha como é triste isso, gente. Vocês necessitam de leite quando já deveriam estar recebendo alimento sólido. Agora, qual é o alimento sólido? Vamos ver agora qual é o alimento sólido? Quem precisa alimentar-se de leite ainda é criança. E não, oh meu Deus, eu quero que você leia para você ver o que você está recebendo de comida. Vamos lá? Em voz alta, vai. Quem precisa alimentar-se de leite é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Então você vai passar mal. Eu vou entrochar essa comida goela abaixo. Mas você vai aprender a justiça, nem que eu repita ela por 1 ano, porque eu não vou ficar dando leitinho aqui para crente velho. Cresça, rapá! Amadureça! Já era para você ser mestre, ensinar pessoas a justiça, mas tem mais. Vai lá.
No entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante da fé, adulto é quem tem o exercício constante da fé, tornaram-se capazes de discernir o bem e o mal. Você viu? Quando o crente não cresce, você tem que meter lei nele. Liberdade é para adulto, graça é para adulto, justiça é para adulto. Quando o cara é moleque, você quer ver quando ele é moleque na fé? Você deixa ele livre. Ele, vai encher a cara, porque ele acha que ele é livre. Moleque! Quando o cara é moleque, ele fala assim, religioso, então ele vai lá pro Lollapalooza, vai pro Rock in Rio, ouvir satanista cantar. Não precisa ir, fica ouvindo, fica vendo o cara fazer um culto pro diabo. Moleque! Porque quem tem Jesus, deixa eu te falar uma coisa, se Jesus te enche, se Jesus te satisfaz, nada no mundo pode te encher. Jesus é suficiente, Jesus é maravilhoso. Quando você sente saudade de coisa no mundo, é porque Jesus ainda não é suficiente para você. Moleque! Que molecagem! É uma molecagem que esses crentes estão fazendo, que dá vontade de pegar a cara desse, moleque! Que molecagem! Sabe por quê? Porque Jesus não é suficiente. Aí veio um engraçadinho, cantor gospel. Rapaz, o nominho que me dá vontade de vomitar, cantor gospel. O cara disse, foi num show de uma cantora inglesa, secular. Porque se Jesus me satisfaz, nada no mundo me preenche. E não se trata de ser pecado ou não ser. Eu quero me alimentar de Cristo. Eu quero me alimentar de Cristo, porque eu amo Cristo. E sabe, isso não é religiosidade, isso não é fanatismo. Eu sou experimentado, verso 13, no ensino da justiça. Eu já saí da fase do leitinho e agora eu estou no alimento sólido, profundo. Então o irmão disse assim, pastor do céu, a gente vai no culto, é Bíblia a cada 2 minutos. Pô, você quer o que? Leite? Eu não tenho mais leite para dar para ninguém. Não tem, nem tem como comprar leite para você. Negócio é o seguinte, quer ficar nessa igreja? Vai comer tutu, barreado, feijoada. Coisa forte. E crescer. Porque quando você crescer, o que acontece quando você cresce? Gálatas 4, versículo 1. O que acontece quando você cresce? Quem quer crescer? Você sabe por que você não herdou tudo que Deus tem para você? Afirmo, porém, que durante todo o tempo em que o herdeiro é criança, menor de idade, em nada se difere de um escravo, embora sendo o dono de tudo. Fica no leitinho, fica. Você não vai desfrutar do que Deus tem para você? Nunca. Porque você fica nos ensinos elementares. Você tem comportamentos infantis, mimizentos. Falou uma coisa... Cresce. É hora de crescer. E aí continua o texto. No entanto, ele está sujeito a tutores, a administradores, até o tempo determinado pelo seu pai. Da mesma forma, nós, quando éramos crianças, andávamos debaixo de um sistema que nos escravizava, bebendo leite. Os ensinos básicos da lei. Todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido também debaixo da lei. Para quê? Para resgatar os que eram escravos, os crianças, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Continua. E porque sois filhos, Deus enviou o Espírito Santo para habitar em vossos corações, e o Espírito Santo te ajuda a chamar Deus de Pai, Paizinho. Portanto, tu não és mais escravo, tu és filho. O termo filho é justes. O termo filho ali é justiça. Toda vez que você lê na Bíblia Jesus, Filho, Cristo, interprete por justiça. Você agora é
justiça. Você agora é filho, e sendo justiça, é igualmente pleno herdeiro por decreto de Deus. Você só vai ser herdeiro de Deus, herdar o que Deus tem para você, quando você parar de beber leite, quando você crescer, quando você passar a ter responsabilidades espirituais, viver como alguém que cresceu em Cristo. Eu disse em uma quarta-feira e vou dizer aqui nesse culto: eu quero te ajudar. Deixa eu pregar Jesus para você. Se em um ano você ouvir a mensagem, o ensino da justiça, quando foi pronunciado, e você aguentar ele, e entender, e aquilo, sabe quando o ensino da justiça for verdade, você quando vai falar de novo, já entendeu? Quando o ensino da justiça estiver totalmente clareado para você, você está pronto para receber todas as coisas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Quando você despertar para o ensino da justiça, as coisas irão correr atrás de você. Até então, vai ficar penoso, porque o seu tutor vai ficar liberando um pouquinho as coisas para você. Você é criança. Enquanto você não despertar para o ensino da justiça, você não está experimentado no ensino da justiça, você vive de migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Mas quando você desperta para a justiça, você reina em vida. Você senta à mesa. Quem quer viver os melhores momentos da sua vida? Fala: Senhor, me revela a sua justiça. Me revela quem eu sou. Fique em pé, meus irmãos.